E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Nesse podcast, temos deixado claro que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário, maldito homem que confia no homem e coloca toda a sua confiança na ciência de homens. Porque sabemos que a ciência de homens é uma busca por uma verdade que nem sequer sabemos que verdade é essa que estamos buscando. A ciência é magnífica, mas é um zigue-zaguear em busca de uma verdade que não conhecemos. Portanto, sabemos em ciência que nada sabemos. Esse é o grande pilar da ciência. Só sei que nada sei. E tentarei obter conhecimento através da investigação, através da experimentação. Mas sabemos que a ciência de hoje, muito provavelmente, não será mais válida amanhã. Um livro de 30, 40, 50 anos atrás, nenhum professor usa mais na sua sala de aula, porque sabe que muito daquele conhecimento já foi reformado. Então, ciência verdadeira se encontra na palavra de Deus. O Senhor da ciência, autor e consumador da ciência, inspirou toda a escrita da palavra de Deus. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E foi por ele que tudo que se fez foi feito. Sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Então podemos crer na palavra de Deus? Não, podemos ter certeza que ela é verdadeira. Porque também a nossa experiência repetida e continuada com a palavra de Deus tem mostrado a sua confiabilidade. E nesse podcast, o 80, daremos mais uma evidência da confiabilidade da palavra de Deus. O título é esse: A Seleção Sobrenatural de Jacó, por machos listrados, malhados e salpicados. Em Gênesis, temos uma história muito interessante de Jacó com seu sogro Labão. Vocês sabem que Labão era bastante desonesto e pregou várias peças em Jacó pelas suas esposas e tudo mais. Mas em Gênesis 30, de 32 a 36, relata um acordo que Jacó fez com Labão, ou Labão com Jacó, entre os dois. Jacó negocia com seu sogro o seu salário. E ele diz o seguinte: Labão, eu cuido do seu rebanho, e você me dará do seu rebanho as ovelhas salpicadas e malhadas, e os cordeiros pretos. Da mesma forma, as cabras salpicadas e malhadas. E, aparentemente, Labão achou um grande negócio. Por quê? Porque talvez, naturalmente, pensamos que as ovelhas e cabras brancas, puras, seriam melhores. E Labão também parece que teria esse entendimento. Mas Jacó, de alguma forma, sabia que mesmo cabras e ovelhas brancas poderiam gerar essas cabras e ovelhas salpicadas e malhadas, e que não seriam animais inferiores. Na realidade, isso é uma variação genética que conhecemos hoje. E Labão, então, aceita o acordo de Jacó, e como ele era bastante desonesto, o que ele faz? Ele retira do seu rebanho as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, e deixa só brancas. Então, foi um truque aparentemente eficiente de Labão para, mais uma vez, prejudicar Jacó e tirar proveito. Mas o que acontece? O Jacó percebe que os cruzamentos começam de novo a produzir rebanhos
salpicados e malhados, e esses pertenceriam a Jacó. Gênesis também relata que Jacó faz o seguinte: ele escolhe galhos frescos de álamo e amendoeiras e plátamos, que são castanheiras, e pega esses galhos, faz com eles listas brancas e coloca no bebedouro dos seus animais, aquela parte salpicada e malhada que pertenceria a Jacó. E o seu rebanho cresce, frutifica, e ele tem então uma grande vantagem nesse negócio. Mas por que será que Jacó teria escolhido esses galhos frescos de álamo, amendoeira e plátamos, castanheiras, e colocado no bebedouro dos seus animais? Olha, a ciência mostra hoje que essa talvez tenha sido uma estratégia extremamente eficiente para aumentar a saúde e a reprodutividade, a fertilidade do seu rebanho. Hoje nós sabemos, por vários artigos científicos, que essas árvores têm propriedades terapêuticas muito interessantes. Elas são urogenitais, elas reduzem febres, são anti-inflamatórias, reduzem distúrbios reprodutivos, também fornece uma forragem de valor nutritivo. Pode também resultar no aumento no número de filhos, uma maior taxa de filhos, redução do tempo de gravidez. São plantas medicinais hoje. Então Jacó teve uma estratégia extremamente inteligente, aparentemente. Artigos científicos hoje mostrando que aquelas plantas, olha só, álamo, amendoeiras e castanheiras, são terapias bastante eficientes para reduzir febres, problemas genitais, anti-inflamatórios, eles funcionam, distúrbios reprodutivos. Por que então o rebanho de Jacó floresceu? Porque ele tinha um conhecimento que só sabemos hoje com a ciência moderna. Lemos também em Gênesis 31, de 10 a 12, que Jacó escolheu os listrados, malhados e salpicados porque ele teve um sonho. Que esses animais se acasalavam mais com as fêmeas. Então foi uma seleção sobrenatural. Alguém que conhecia de genética como ninguém, alguém que conhecia de produtos naturais, de terapia com produtos naturais, orientou Jacó no seu negócio. E Labão, querendo ser mais esperto, querendo prejudicar Jacó, no final saiu no prejuízo e Jacó saiu no lucro. Mais uma grande verdade científica revelada na palavra de Deus. Em Gênesis, Deus instruindo Jacó para que escolhesse os animais certos, geneticamente superiores, provavelmente, malhados, listrados e salpicados. Aparentemente, para o homem, os brancos seriam superiores, mas Jacó escolheu certo, porque foi orientado em sonho por Deus. E também escolheu as ervas, o medicamento, a terapia, os fitoterápicos certos para tratar o seu rebanho, que floresceu, se reproduziu muito mais. Mais uma grande verdade científica revelada na palavra de Deus, a seleção sobrenatural de Jacó. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin,
instagram.com/marcoseberlin e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.